Eterno Deus e maravilhoso Pai, Deus de poder e glória, Criador dos céus e da terra, te agradeço, Senhor, por mais esse momento de estar aqui na Tua presença, para poder Te glorificar e engrandecer o Teu nome, Espírito e verdade. Abre nosso entendimento, dai-nos capacidade pelo Teu Espírito Santo, assim eu te peço, te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus, por sua bondade multiforme e graça, venha nos abençoar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava a meditar aqui num texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. Um texto hoje para a nossa meditação que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma. Capítulo de número 10 de Romanos, verso de número 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que cada ser humano, quando ouve algo, ele sente algum tipo de emoção, né? Ele sente algum tipo de reação espontânea ali naquele momento quando ele ouve alguma coisa, podendo sentir uma emoção boa ou uma ruim. E Deus aqui vai usando o apóstolo Paulo para dizer que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a respeito de um texto bíblico histórico, de uma ação sobrenatural de Deus, da maneira que Deus agiu em determinadas situações, aquilo ali é um momento que Deus nos dá condições de viver realmente pela fé, que sabemos que o escritor aos Hebreus detalhou bem claramente lá no capítulo 11 que a fé é firme fundamento, certeza e convicção daquilo que se espera, mas não se vê, mas se crê, né, com o coração e confessa com a boca. Então a fé, ela vem pelo ouvir, porque a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, o teu sentimento ali se alegra. Você fica feliz, a palavra fala com você. Em alguns momentos você fala: nossa, mas como é que esse pastor sabe, essa pessoa sabe o que eu estou passando? Não, porque a palavra, ela não é do homem, a palavra, ela vem de Deus. Então a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela não é um pacote pronto, ela vai se tornando robusta, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo na vida de cada um de nós e aumentando de acordo com o que cada um de nós queremos e damos lugar, damos ênfase devida à palavra de Deus na nossa vida. Então aqui, vamos lá classificar. Quando você ouve a palavra, você sente uma emoção. O que é uma emoção? Uma emoção é um sentimento esporádico naquele momento. Uma emoção é algo momentâneo ali. Mas só que nós não podemos servir a Deus por emoção. Então nós temos que ter uma fé de razão. Então a fé, ela está totalmente interligada à razão. Por quê? Quando eu falo que eu tenho fé, quando eu creio em Deus, eu tenho que ter uma base sólida de razão, de motivo de responder para mim mesmo porque eu tenho fé. Então a fé, ela está totalmente interligada com a razão. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu sinto uma emoção, e a emoção, ela pode externar no momento ali ira, prazer, desprazer. No momento da emoção você sente um calor, podendo ficar com a maçã do rosto ali meio corada, porque você fica alegre, ou você pode externar no momento da emoção lágrimas, porque está falando no teu interior e você está externando naquele momento ali o resultado da tua emoção. Só que quando a emoção ela é repetitiva, se torna um sentimento. Mas eu também não posso servir a Deus por emoção e nem por sentimento. Porque quando a minha base de fé, do meu crer, é pela emoção, é o momento, não vai ter base sólida para me suportar os embates, as barreiras que surgirão ao longo da minha vida, da minha trajetória por fé.
Eu espero que você esteja compreendendo. Então, primeiro, quando eu ouço a palavra, eu sinto a emoção que me faz chorar, que me faz glorificar, que me faz dar glória a Deus, que me faz raciocinar naquele momento, nossa, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, Ele fez isso com essa situação, Ele vai fazer comigo. Então ali é uma emoção, é um momento ali, depois pode surgir o que? Daquela emoção, um sentimento. Só que eu não posso servir a Deus nem por emoção e nem por sentimento. Porque são sentimentos, são emoções que não têm base. Mas quando eu uso a razão, o que é a razão de cada um de nós? É a nossa faculdade lógica, o nosso intelecto de raciocinar aquilo que verdadeiramente tenha uma robustez, uma base sólida. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no Evangelho, capítulo 7, versículo 24, que aqueles que ouvem as palavras de Deus, olha só, e ele pratica, ele é semelhante àquele homem prudente, que ele está edificando uma casa sobre um baldrame sólido, uma rocha. E vem o vento, vem a tempestade, vem as tormentas e bate naquela casa e ela não tomba, ela não cai. Por quê? Ela está edificada na rocha, é semelhante àqueles que ouvem a palavra e praticam. Mas sabe quem é que ouve as palavras e se esforça para praticar? É aquele que não age por emoção, não age por sentimento, mas ele age pela razão. Ele sabe que a fé dele é salvífica, ele sabe que pela razão ele tomando aquela atitude ali em aplicação de fé, ele vai ser um campeão, ele vai ter uma boa reputação, ele vai ter um bom caráter, ele vai ter sucesso nas suas atividades, ele vai ter um casamento abençoado, ele vai criar os filhos dele na demonstração do Senhor, na doutrina, na disciplina. Ele vai crer nos dons, ele vai buscar, ele vai querer que ele seja uma árvore frutífera diante de Deus, não uma árvore seca que não tem frutos. O que é o fruto? É o resultado de uma espécie. O que é o fruto do Espírito em nós? É o resultado de uma vida de entrega, de razão, não de emoção e sentimento. Porém, a Bíblia diz lá também em Mateus, no mesmo texto que eu acabei de ler, ao contrário da vida daquele que ouve a palavra e pratica, ele não age por emoção, ele não age por sentimento, ele age por razão. Ao contrário deste, tem aqueles que ouvem a palavra e se emocionam, ele chora, ele glorifica, ele fica até feliz. E ele é fogo de palha ali na hora, pega fogo, mas depois apaga rapidamente. Da mesma forma que acende rápido, apaga rapidamente, porque ele é emotivo, ele só serve ao Senhor pela emoção e pelo sentimento de momento. Mas ele não permite aquele sentimento e aquela emoção se transformar em uma fé racional, uma fé de razão. Então por que você é cristão? Por que você tem fé? Você tem que saber o motivo, você tem que ter base. Mas aqueles, está lá em Mateus 7, 24, que ouvem as palavras e não praticam, é semelhante a quem? Aqueles que edificam uma casa, constroem uma edificação sobre a areia, mas vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai derrubar aquela casa e grande vai ser a casa, a queda daquela casa. Por quê? Porque não está balizada, não está edificada na rocha. E quem são estes que edificam a casa na areia? Aqueles que servem a Jesus por emoção e por sentimento. Então a nossa fé ela tem que ter razão. Por isso nós apresentamos o nosso culto racional a Deus, que é das nossas atitudes. O porquê que eu estou apresentando o meu culto a Deus? Eu estou cultuando a Deus, porque eu reconheço que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, que Ele tira do monturo aquele que está no lixo, que Ele faz assentar no meio dos príncipes, que é Ele que pleiteia a minha causa, é Ele que me dá paz para dormir, é Ele que me dá força, coragem, determinação, sabedoria, para ser um campeão. Aí eu te pergunto, nessa manhã, você está servindo a Deus? Ou você crê em Deus pela emoção, pelo sentimento ou pela razão? Então é degraus, é patamares. Emoção, sentimento e razão. Se você servir ao Senhor pela emoção e sentimento, não vai ter base sólida para suportar os embates da vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade, Pai. Sei que em nome de Jesus não posso servir o Senhor por emoção de momento, por sentimentos esporádicos de momento, aonde não tem base sólida. Mas Deus, que a minha razão venha estar, meu Pai, totalmente interligada, meu Pai, à emoção e aos sentimentos, meu Pai, gerados, para que eu venha viver uma vida de base firme diante de Ti. Assim eu te peço, te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. E não seja uma pessoa oscilante. Pensa algo de manhã, de tarde pensa outro e vai dormir com outro pensamento ao contrário daquilo que pensou de manhã. Então, sirva ao Senhor com inteligência, com a razão lógica, que é base de fé. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e um beijo no teu coração. Esse é mais um vídeo por bondade e misericórdia de Deus, gravado por mim, pastor Adailton, que está lá na plataforma do YouTube, Café com Bíblia. Se inscreva lá, ative o sininho, para que toda manhã eu grave um vídeo e vai lá para você meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus alcançando almas sedentas. Que Deus em Cristo te abençoe, reenvie, faça um comentário, uma crítica, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.